Olá a todos, na última parte a gente viu como construir tabelas, né? Hoje vamos continuar o assunto, vendo agora como construir listas. O que são listas? Lembram no Word, no Writer, quando a gente pode construir listas com marcadores, como esses aqui que vocês estão vendo aí, setinha, só que lá geralmente é bolinha, triângulo, né? um círculo vazado, né? Só a circunferência, enfim, aqueles ali são o que a gente chama de marcadores. Temos também a opção de criar listas no Word e no Writer com numeradores, né, com numerações. Aí é a mesma coisa, uma lista, só que vai começar com o número 1, 2, 3, 4, 5, ou as letras A, B, C, D e assim por diante. Ali é o que a gente chama de listas com numeradores. Aqui a gente também vai poder construir listas, só com uma diferença. A gente vai ter listas não ordenadas, que é o equivalente à lista com marcações, marcadores lá, aquelas bolinhas, e listas ordenadas, que vai ser o equivalente àquela lista que é numerada, 1, 2, 3, 4, 5, ou A, B, C, D, ou seja, que tem uma ordem, tá? Então eu tenho listas não ordenadas e listas ordenadas. Tá, professor, e como é que a gente faz para construir essas listas? A gente tem 3 tags que a gente utiliza para isso. Se eu for criar uma lista não ordenada, eu inicio e encerro com UL, U de unordered, né? Que é ordered, mais o prefixo UN, que é para dar a ideia de negação. Então, não ordenada, unordered, tá certo? E se for uma lista ordenada, vai ser a tag OL, ordered list, tá? Lista ordenada. Então, OL ordenada, UL a não ordenada, tá certo? Tá, então já sei como é que eu inicio e encerro minha lista. E os itens dentro da lista? Para cada item, eu vou utilizar a tag LI, tá? Então, cada item da lista vai começar e encerrar com LI. Por exemplo, se eu estiver criando uma lista não ordenada, eu abro a tag UL, dentro dela eu vou colocar cada um dos itens com LI, item de lista, list item, tá? Por isso que é o nome LI, list item. Abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho, terminei todos, fecho minha lista, tá? Com isso eu vou ter uma lista com marcadores, tá? Sem serem numerados, tá? Vamos fazer aqui. Eu vou criar uma lista. Tomate. Arroz. Feijão. Aí o pessoal sempre me pergunta, professor, a lista você está colocando com ponto e vírgula ao final de cada elemento? É necessário, que nem programação que tem que botar o ponto e vírgula no final de cada comando? Não. Aqui é só questão de língua portuguesa mesmo, né? Quando a gente constrói uma lista, geralmente os itens terminam com ponto e vírgula e o último com ponto, né? Só uma questão de língua portuguesa mesmo. A minha lista ficou assim. Vamos atualizar aqui. Olha só, criei uma lista de compras, né? Tomate, arroz, feijão, todos com marcadores, bolinha. Depois a gente vai ver como é que a gente faz para trocar o marcador, tá? Tá, e se eu quiser como uma lista não ordenada? Basta, em vez de abrir com UL, abrir com OL, tá vendo? É basicamente a mesma coisa. Vou fazer embaixo, vou duplicá-la. Só que em vez de ser UL de unordered, vai ser OL de lista ordenada. Mas os itens de lista, tanto na não ordenada quanto na ordenada, são sempre LI, tá? Olha só, a de baixo, ordenada, 1, 2, 3. A de cima, não ordenada, marcadores, tá? Se eu quiser alterar os marcadores das listas ordenadas, por exemplo, em vez de ser 1, 2, 3, ser as letras A, B e C. A, B e C maiúsculo. O algarismo romano, seja maiúsculo ou minúsculo. E aí, como é que eu faço isso? Eu posso utilizar um atributo type para especificar o tipo dos marcadores que eu quero na minha lista ordenada. Na não ordenada, a gente vai ver com CSS como é que a gente faz para alterar o marcador, tá certo? Por enquanto é só para a lista ordenada. Então, na lista ordenada, eu vou especificar o atributo type na minha tag de abertura OL e vou especificar um desses valores, tá? Por padrão, já é 1, como vocês viram. Tá? Deixa eu mostrar aqui. O valor padrão já é 1. Se eu colocar aqui... Tá, peraí que ele desconfigurou aqui, de vez em quando faz isso. Por padrão já é 1, então não vai alterar nada se eu colocar o valor padrão, tá? Mas se eu colocar, olha, A maiúsculo, significa que eu quero que minha lista comece com A, B, C, D, todos em maiúsculo. Se eu quiser com letra minúscula,
Opa, salvei. Ah, já atualizou aqui agora. Então, veja só aqui, A, B, C, todas em minúscula. Ah não, eu quero com algarismo romano. Mesma coisa, se eu colocar o I maiúsculo, significa que eu quero todos em maiúsculo, né? Aí vai vir com o algarismo romano. Se eu quiser em minúscula, troco com a letra minúscula. Perceba que eu sempre especifico o primeiro elemento. A, I, tá certo? E se eu quiser maiúsculo, eu coloco em letra maiúscula. Se eu quiser minúsculo, eu coloco em letra minúscula. E aí todos vão seguir esse padrão, tá certo? Então, desse jeito, eu consigo especificar os itens, o tipo de marcador que eu quero nos itens, tá certo? Mas só para a lista ordenada. Não ordenada a gente vai ver mais à frente. Aí, aqui a gente já fez esse exemplo, né? E aí eu vou fazer um exercício com vocês. Esse vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Vejam que eu tenho uma lista contendo os itens plantas e animais. E dentro dessa minha lista eu tenho para plantas eu tenho uma outra lista. E para animais eu tenho uma outra lista, tá certo? Uma dentro de cada um deles. E aí, repetindo, eu tenho uma lista com plantas e animais. Dentro de plantas eu tenho uma lista. Dentro de animais eu tenho outra lista. Esse vai dar um pouco mais de trabalho. Quem quiser pode tentar ir por uns 10, 15, 20 minutos se quiser. Tá certo? Pesquisar um pouquinho na internet. Quem quiser, dá uma pausa agora. E depois continua que a gente vai fazer juntos. Fez? Conseguiu? Quem conseguiu, ótimo. Vai conferir agora uma possível solução. Geralmente tem mais de uma forma de fazer essas coisas, né? E quem não conseguiu, vai conferir agora um jeito de resolver o problema ou perceber onde é que estava esquecendo. Então vamos lá, percebam que a gente tem uma lista com plantas e animais, né? Vou limpar aqui para a gente fazer o exercício juntos. Uma lista com plantas e animais. E perceba que ela é numerada. Então é uma lista ordenada, né? Com plantas e animais. Se eu testar no navegador, é esse aqui que eu tenho até agora. Só que veja, dentro de plantas, eu quero que tenha uma lista. Eu posso criar uma lista dentro de minha lista. Tá? Eu posso criar uma lista dentro de minha lista. E aí eu vou fazer ela de um jeito que no Chrome vai funcionar bonitinho como a gente quer, mas no Firefox vai dar alguma diferença. E aí depois eu vou mostrar como é que corrige para funcionar certinho nos dois. Tá? Mas enfim, eu quero uma lista aqui dentro dessa minha lista e uma outra lista aqui também, né? Então o que eu faria? Colocaria uma nova lista aqui dentro. Perceba que as duas também são ordenadas, só que essa é ordenada por letra minúscula e essa por algarismo romano minúsculo. Então eu vou ter uma nova lista aqui dentro, ordenada também, só que essa aqui começando com letra minúscula, desculpe, né? Aí eu vou colocar os itens, palma, ponto e vírgula, comigo ninguém pode, ponto e vírgula, e fecho essa lista aqui, ó. Perceba que ela começa aqui e termina aqui, né? Então comecei ela logo abaixo de plantas e fechei antes de entrar em animais, que animais não faz parte dessa lista, tá? Para animais, a mesma coisa. Eu vou ter uma nova lista. Perceba que agora são algarismos romanos. Então coloquei aqui o type igual a I, né? I minúsculo. Primeiro elemento é o curió. Perceba que eu não preciso especificar os itens aqui, né? O I, 2I, 3I eu não preciso. Tem gente que às vezes digita, que faz isso aqui, ó. Não precisa. Ele vai colocar automaticamente porque ele sabe que é uma lista ordenada, tá? Essa é a vantagem de usar uma lista ordenada. Sabiá, opa. E por fim o macaco prego. Eu acho que é ponto ali, não está aparecendo nada. Está cortando. Pronto. Temos desse jeito então, ó. Criamos uma lista, tá vendo que vai daqui até aqui. Não precisamos especificar o type porque o valor padrão já é número, tá? E é o que está ali aparecendo. Coloquei os itens dentro, plantas e animais. Item 1, item 2, tá ok? E aí depois eu coloquei uma lista depois do primeiro item e outra depois do segundo item. A primeira com marcadores letras
né, que é o que eu quero aqui, com os itens sendo Palme, Comigo Ninguém Pode. A segunda com marcadores sendo obras romanos, Curioso, Sabiá e Macaco Prego são seus elementos. Salvei. Vamos ver agora como é que está aqui no navegador. Olha só como ficou. Bacana, ficou legalzinho no Chrome, né? Porque ele vai o seguinte. Esse aqui é o primeiro item da minha lista ordenada. Isso aqui é uma outra lista lá dentro que ele não conta. Esse aqui é o segundo item da minha lista ordenada. E esse aqui é uma outra lista lá dentro. Só que no Chrome funciona certinho, como a gente quer. Se vocês testarem no Firefox... Espera um pouquinho que ele vai abrir o Firefox. Você nem se precisa atualizar. Ó, o que aconteceu aqui no Firefox? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Tá estranho, né? Plantas ficou como 1 e animais como 3. Por quê? Ele está considerando que plantas é o primeiro item da lista. Está contando este OL aqui como sendo um segundo item de lista. Um segundo. E animais é o terceiro. E aí, claro, esse outro aqui é um quarto. A gente só não percebe que ele está como quarto porque a gente não tem um quinto elemento. Se eu colocar um outro aqui depois de animais, olha, plantas, animais, minerais. Só para aparecer um último item ali para a gente ver. Olha, quebrou meu discurso. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. LI, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá certinho. Estranhamente ele está mostrando minerais corretamente, né? Sem compreender esse OL como sendo um item de lista, que era para ser desse jeito, que era assim que funcionava antes em todos os navegadores. Mas no Firefox às vezes ele está contando, aí, como ele fez aqui, esse item de lista aqui, como se fosse um elemento. Eita, professor, como é que eu faço para não contar como elemento? Tem que colocar ele dentro desse LI, tá? Então deixa eu tirar aqui o minerais que não existe. Por sorte ele não está contabilizando errado, né? Estranho porque no outro ele contabilizou. Deixa eu tirar aqui ele. E aí, para corrigir, em vez do meu LI só conter plantas e a lista ficar fora, eu teria que colocar ele dentro do meu item de lista. Tá? Então veja só, meu item de lista agora tem plantas e uma lista dentro. Isso tudo é meu primeiro item. É a mesma coisa com animais. E isso tudo é meu segundo item. Mesma coisa aqui. Criei o item de lista e dentro dele é que eu vou colocar a lista ordenada para ele não contabilizar. Ele não contabilizou aqui, né, dessa vez, mas no outro vocês viram que contabilizou. Se eu atualizar aqui agora, perceberam? Agora ele contabilizou corretamente. Ele não está mais contabilizando essa lista aqui como sendo um item da lista principal, tá? Porque ele está dentro desse outro item. E no Firefox? No Firefox funciona corretamente as duas formas, tá? Não tem problema. Mas assim, para evitar problemas quando for de um para outro, né, sempre é bom testar em ambos os navegadores. E aí, como a gente viu aí, antigamente essa questão de deixar o OL, o L, fora da lista, né, dentro da lista, mas não dentro do item de lista, não dava problema. Mas agora está tendo essa diferenciação. E eu sempre comento com meus alunos, porque isso aí depende muito da interpretação, da especificação de cada navegador, né? Isso e alguns outros detalhezinhos, principalmente quando a gente entra em JavaScript, a gente percebe muito isso, tá? Então, às vezes funciona de um jeito em um, não funciona tão bem em outro, e aí a gente tem que entender como é que eles esperam que seja a sintaxe exatamente. Então, para funcionar corretamente aqui essa lista, tanto no Chrome quanto no Firefox, quanto a numeração do segundo item, essa lista tem que estar dentro desse primeiro item, tá? Então, só esse detalhe, tá certo? Mas a gente fez isso em sala de aula, eu espero que o pessoal esteja lembrado. Quem estiver vendo esse vídeo que não faz parte da minha turma, fica a dica, treine, refaça o exercício em outro momento, tá certo? E construam listas mais complexas, tá? Bom, ficamos por aqui então quanto à parte de listas. Na próxima parte a gente vai estudar iframes. Até já!